Deus no coração, autor, Jorge Antônio. Capítulo 7. A família de Deus. Nossos filhos nos foram emprestados. Nos momentos de silêncio e reflexão, quando me encontro comigo mesmo, gosto de pensar no imenso amor que Deus tem por todos nós, como minha mãe me ensinou quando eu era criança, agradecendo ao Senhor por eu fazer parte de uma linda família. Sempre agradeço a Deus, em minhas orações, por ter nascido em uma família que cuidou de mim, me alimentou, me educou e me protegeu do frio, com roupas grossas durante os dias gelados do inverno chileno. Minha casa também era confortável, gostava de ver a chuva no inverno enquanto estava protegido no calor da minha casa aquecida, mas me sentia triste ao ver moradores de rua, principalmente crianças, andando descalças nos dias frios. Então eu pedi a Deus para dar também uma família a essas crianças, roupas adequadas para a chuva e o frio, junto com comida, e um teto onde pudessem dormir. É bom lembrar, assim como o calor dá muita sede, o frio dá muita fome. Ah, e como você fica com fome no inverno? Uma das coisas que mais questionei quando criança foi por que Deus criou a família. Você pode escolher seus amigos, mas não sua família. Você pode ou não ser amigo de alguém, pelo tempo que quiser, mas a família é para toda a vida. Foi através da meditação que descobri que deveríamos ser gratos e amar nossa família, sem tentar mudá-la, era no mínimo uma obrigação. Eu poderia escolher meus amigos, mas não meus pais, nem irmãos, tios, primos, etc. E no futuro aos meus próprios filhos, sobrinhos e netos, que a vida que se encarregaria de enviá-los para mim. Já que tinha que viver, a maior parte da minha vida, com essas pessoas colocadas por Deus ao meu lado, primeiro meus pais e irmãos, depois meus filhos e netos, por que não, começar agradecendo a Deus por tê-los como família? Depois, minha obrigação era respeitá-los e tentar amá-los como eles eram, e não como eu queria que eles fossem. Você pode ter muitos irmãos, todos os filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou irmãos apenas da parte do seu pai, ou por parte da sua mãe e eles não serem parentes entre si. Aqueles irmãos do lado materno ou vice-versa, que nasceram em outro casamento, podem não ser nada entre eles. Você também pode ter primos do lado paterno e outros do lado materno, que não são parentes entre si. Vamos continuar imaginando as combinações que podemos fazer, e com certeza, formaremos a grande família, que é toda a humanidade. Parece confuso, mas tentarei explicar melhor. Por exemplo, um homem que ficou viúvo, ou separado, e pai de 2 filhos também, se casa com uma mulher divorciada com 2 filhos. Os filhos do casal que nasceram antes, da nova união matrimonial, serão apenas bons amigos, mas nunca irmãos consanguíneos, mas os outros filhos, que eles tiverem posteriormente, tornar-se automaticamente irmãos por parte do pai ou da mãe. Ou seja, o novo filho do casal terá 4 irmãos, sendo 2 do lado paterno e 2 do lado materno, e seus meios-irmãos terão apenas 2, este novo irmão e o outro que já tinham. E hoje em dia há crianças de sorte, que têm 2 mães ou 2 pais. O importante é que a família se forme pelo amor entre essas pessoas. Na verdade, eu pessoalmente acredito que nosso único pai e mãe é Deus, porque somos todos seus filhos. Nossa família e nossos filhos, em geral, nos são emprestados ou confiados a nós, para conhecer o verdadeiro amor incondicional, que todos devemos sentir. Portanto, filhos legítimos, naturais, adotivos, ou qualquer que seja o nome que nossa sociedade nos imponha, de fato, nada mais, nada menos, somos todos filhos do mesmo Pai e Mãe divinos. Essa reflexão também se aplica aos nossos animais de estimação, que tratamos como se fossem nossa propriedade. Bem, eu acho que a maioria das pessoas não deve pensar assim ainda, de qualquer forma, o mundo está se movendo, e por isso eu respeito todas as crenças. Fim da família de Deus. Na casa dos meus pais. Tive uma mãe que me amava e um pai, que além de cuidarem de mim, o faziam por toda a nossa família, com muito amor e dedicação. Minha família onde nasci, além dos meus 6 irmãos, vários primos e 2 avós, todos foram uma alegria na minha vida.
Eu não conheci meus dois avós, porque eles faleceram antes de eu nascer. A família de meu pai pertencia à típica classe média chilena, com tradição de enviar seus filhos para estudar em academias militares, formando-os como oficiais militares e navais. A família da minha mãe só conhecia uma tia dela e algumas primas, porque ela era filha única. Fim da casa dos meus pais. Meu pai. Meu pai nasceu em Valparaíso em 1895. Essa cidade é também o primeiro porto comercial do Chile. Está localizado a mais de 100 quilômetros da capital Santiago, na zona oeste do país, na costa do Oceano Pacífico. Ele era o filho mais velho de 6 irmãos, 2 mulheres e 4 homens. Estudou em Santiago, no Instituto Barros Arana, em um internato, podendo ir para casa apenas durante as férias escolares. Em 1906, houve um terremoto em Valparaíso com um tremor secundário em Santiago, e os alunos, que estavam no internato, foram mandados para casa. Meu pai tinha na época apenas 11 anos de idade, e junto com um primo seu, e outros 2 amigos do internato, caminharam de Santiago a Valparaíso, por 2 noites e 3 dias, até chegarem às suas respectivas casas. No caminho, as pessoas que acampavam na rua, com as casas destruídas pelo terremoto, ofereceram água, café, pão e frutas, permitindo que descansassem um pouco no caminho. Meu pai agradeceu a todos pela cordialidade, junto com seus companheiros, e com muito sacrifício, chegaram à casa de seus pais quase à noite no terceiro dia de viagem. Essa façanha, que parece impossível para um garoto de 11 anos, é um reflexo do caráter e da determinação do meu pai, que sempre exibiu. Quando criança, ele morou em uma casa em Vinha del Mar, uma cidade turística próxima de Valparaíso. Uma vez ele foi proibido de sair para brincar na rua, pois sua mãe acabara de ter mais um irmão. Como meu avô estava trabalhando, a empregada tinha que cuidar deles. Para maior segurança, minha avó pediu à empregada que trancasse meu pai em um quarto com chaves, por ser o mais inquieto e desordenado de todos. Como a empregada não podia cuidar também do outro irmão mais novo, meu tio cujo nome era Jorge, ela o deixou no mesmo quarto que meu pai. Em homenagem a esse tio, minha mãe me deu seu nome quando nasci. Naquela época, meu pai tinha 6 anos e meu tio, apenas 3. Como gostava de inventar todo tipo de brincadeiras, obrigando o irmão mais novo a acompanhá-lo, quase causou uma tragédia na família. Devido à sua tenra idade, ainda não tinha consciência dos riscos que os seus jogos às vezes escondiam, e não sabia avaliar os perigos. A empregada tinha-lhe dito: "Você vai ficar trancado no seu quarto, e não vai sair à toa, porque tenho muito que fazer, e não posso perder tempo com você. Cuide bem do seu irmãozinho, divirta-se, e tome muito cuidado para não machucá-lo. Você entendeu?" Então ela fechou a porta, e colocou as chaves no bolso. Era um lindo dia de verão lá fora, e na rua outras crianças brincavam de bicicleta, ou corriam atrás de uma bola, enquanto as babás falavam das novidades do bairro. No quarto, havia uma grande cesta de vime, na qual os lençóis eram recolhidos das camas para depois lavá-los, que a empregada se esquecera de tirar. Nesse quarto, tinha também um baú antigo, que o meu avô guardava algumas coisas pessoais, que poderia usar algum dia. Meu pai, sempre inquieto, enquanto o irmão brincava com seus brinquedos de pano, aproximou-se do baú e abriu a tampa, para ver o que havia dentro. Minha avó lhe tinha proibido de abri-lo, pois era grande demais para seu tamanho, e poderia se machucar. Dentro do baú, meu pai encontrou uma longa corda de cânhamo, que amarrou no pé da cama. Na outra ponta da corda, ele deu um nó no topo da cesta de vime, e pediu ao seu irmão mais novo, que entrasse nela. Então, ele decidiu arrastar a cesta com a corda, até a janela do quarto, com seu irmão dentro. Ele abriu a janela, e começou a baixar a cesta com o irmão dentro, encostando na parede da casa pelo lado de fora, em direção ao quintal, segurando-a apenas pela corda e com a força dos seus braços. Uma vizinha da casa ao lado, viu esta manobra perigosa, e correu para a casa dos meus avós, tocando desesperadamente a campainha, conseguindo avisar a tempo. Quando a empregada abriu a porta, a vizinha, sem maiores explicações, correu escada acima em direção ao quarto, seguida pela empregada, que lhe contava o perigo, em palavras entrecortadas.
A empregada abriu a porta do dormitório, e a vizinha correu até onde estava meu pai, tirando a corda que ele segurava nas mãos, enquanto suportava o peso da cesta com meu tio dentro, pois ele havia conseguido descer alguns metros pela parede externa. Graças a Deus cheguei na hora, disse a vizinha desesperada, enquanto a empregada tirava meu tio da cesta. Meu pai me contou essa história quando eu ainda era pequeno, e me disse que essa foi a maior surra que ele já recebeu na vida, de que se lembra. Deve ter sido por isso, que ele foi colocado em um internato desde pequeno, eu acho. Ao terminar os estudos no Instituto Barros Arana, ingressou na Escola Naval de Valparaíso, onde se formou como oficial da Marinha, para posteriormente fazer carreira na Marinha do Chile. Como oficial da Marinha do Chile, chegou ao posto de capitão da fragata. Ele era um homem moreno, 1,70 m de altura, olhos azuis, que havia herdado de sua avó francesa, por parte da sua mãe. Ele era um homem muito orgulhoso, com uma educação excepcional. Todas as suas viagens eram feitas em veleiros de 3 mastins da época, poucas décadas antes da era dos navios a vapor, e depois com motores a combustão diesel ou energia nuclear. Ele também gostava de me contar muitas histórias que viveu na Marinha, como conheceu toda a Europa, os Estados Unidos, e alguns países asiáticos como China e Índia. Ele me disse que às vezes o navio ficava parado vários dias, ancorado no mar, esperando que o vento soprasse novamente para continuar a viagem. Apesar da grande diferença de idade entre meu pai e eu, 47 anos, sempre tivemos excelentes relações de respeito e carinho, apoiando-me em todas as minhas decisões. Aos 30 anos, retirou-se da Marinha, na qual chegou a ocupar ao mando de capitão da fragata, e ingressou na Marinha Mercante como capitão, viajando pelo mundo. Depois se cansou de viajar pela Marinha Mercante, entrou a trabalhar no norte do Chile, em empresas que exploravam o salitre, cujo produto foi o motivo da Guerra do Pacífico, que o Chile teve contra o Peru e a Bolívia em 1879. Casou-se aos 35 anos pela primeira vez, e teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Quando a menina mais velha tinha apenas 2 anos, um dia meu pai a encontrou afogada em um riacho, que corria no meio de uma chácara de sua propriedade. Esta tragédia marcou muito a sua vida, pois muitas vezes ouvi contar esta história, com lágrimas nos olhos. Sem dúvida, a maior dor que um pai deve sentir na vida é perder um filho. Ele era um homem, com uma retidão de caráter que eu nunca vi em ninguém, um trabalhador incansável, com uma cultura de causar inveja. Era um amante da música clássica, que gostava de ouvir sentado em sua poltrona com a luz apagada, ao lado da lareira acesa nos dias de inverno. Sempre tive muito orgulho do meu pai, ele era um homem dedicado à nossa família, trabalhando até em turnos de 8 horas nas 24 horas do dia. Nunca ouvi reclamar ou demonstrar cansaço diante de nós quando crianças, o que passei a valorizar e compreender esse sacrifício anos depois, já adulto, quando passava longas noites trabalhando em fábricas, para dar conforto e cuidar de minha esposa e meus filhos. Quando meu pai estava em casa, eu gostava de ajudá-lo quando estava consertando ou criando algo, para o benefício de todos nós. Gostava de trabalhar, mesmo quando estava em férias ou depois de aposentado, sempre consertando ou inventando, para fazer alguma coisa. Ele foi casado 2 vezes, e teve 3 filhos no primeiro casamento, e 5 no segundo, com minha mãe. Em 1939, na cidade de Concepción, aconteceu um terremoto que devastou toda a cidade, com milhares de mortos e feridos. Nessa época, meu pai havia se separado e deixado seus 2 filhos, aos cuidados de sua mãe em Vinha del Mar. Vendeu seu sítio, em La Serena, cidade localizada na região norte do Chile, quase 500 quilômetros de Santiago. Com o dinheiro juntou-se a um engenheiro civil e viajaram juntos para Concepción, na esperança de reconstruir a cidade, junto com outros empreiteiros. Já em Concepción, o seu companheiro e sócio, fugiu com todo o dinheiro, deixando a meu pai à deriva, sem saber para onde ir, e sem capital para viver. Pelo jornal, soube de um emprego, como gerente na Companhia de Energia Elétrica, do município de Arauco, onde trabalhou por um ano. Foi trabalhando em Arauco, que o meu pai conheceu a minha mãe.
Ela era uma jovem de cabelo ruivo e olhos verdes esmeralda, que na época só tinha 17 anos, e que se apaixonou por meu pai, um homem de quase 45 anos, moreno, de olhos azuis, que aparentava ter um pouco mais de 30 anos de idade. Em pouco tempo os dois se casaram e meu pai mudou de emprego. Foi contratado por uma mineradora, que extraía carvão mineral na cidade de Lota, região do Biobío, e era administrada por uma empresa inglesa. Minha mãe, por ser filha única, morava junto com minha avó que era viúva, então quando se casou com meu pai, levou minha avó para morar com eles. Fim. De meu pai. Minha mãe. O que sempre me fascinou da minha mãe, era que além de ser uma mulher linda, gostava muito de conversar com as vizinhas, as pessoas na rua, na igreja, durante as compras de casa no mercado, fazendo uma grande quantidade de amigas, algo incomum entre o povo chileno. Era alegre e carinhosa com todas as pessoas que nos visitavam, e aproveitava para nos ensinar a sermos respeitosos e educados com todo mundo. O dia anterior ao meu casamento, minha mãe me acompanhou ao centro da cidade de ônibus, para comprar algumas coisas que eu precisava para viajar, com a minha noiva na lua de mel. Durante a viagem, contou para todo mundo que eu casaria no dia seguinte. Como não conhecia ninguém, eu morria de vergonha, enquanto as pessoas me felicitavam e desejavam boa sorte no meu casamento. Minha mãe era uma mulher além de bonita, tinha um grande coração, que dedicou sua vida inteira à família. Ela se casou com meu pai muito jovem, quase uma adolescente. Um ano depois dessa união, nasceu meu irmão mais velho, loiro de olhos verdes como minha mãe. 1 ano e 4 meses depois do meu irmão, nasci eu e crescemos juntos. Por ironia do destino, eu tenho a pele morena como a de meu pai, então, quando minha mãe falava de mim aos amigos e vizinhos, ela dizia que eu parecia uma mosca no leite quando estava no seu colo. Essa diferença de cor fez ninguém acreditar que meu irmão e eu éramos realmente irmãos, especialmente quando um de nós era apresentado a um novo amigo. Nessa época, as crianças nasciam em casa, assistidas por uma parteira que fazia todo o trabalho, então não tinha chance de eu ter sido trocado na maternidade. Minha mãe sempre me disse que eu era uma criança de sorte, porque nasci de pé, e naquela época poucas crianças conseguiam sobreviver nascendo assim, pois a maioria acabava morrendo asfixiada. As crianças que nasciam em casa, auxiliadas por uma parteira, por não possuir os conhecimentos e nem os recursos da medicina atual, em caso de qualquer problema, durante o parto, existia sempre o perigo de morte para a mãe ou para a criança, ou até para ambos. No momento do parto, eu estava de pé, e a parteira não conseguiu virar minha cabeça para a posição correta nesses casos. Isso dificultou o parto para mim e para minha mãe, demorando mais do que o normal, o que me causou asfixia, e por isso, durante muitos anos, tive problemas respiratórios, fazendo exames periódicos de saúde dos pulmões durante algum tempo. Minha mãe, devido à minha saúde delicada, não conseguiu amamentar-me nos primeiros dias, por causa disso, o leite endureceu dentro de seus seios. Para retirar esse leite endurecido, ela teve que passar por uma cirurgia, o que a impediu de me alimentar com seu leite materno. Como não existia leite em pó especial para recém-nascidos, meus pais me alimentavam com leite de vaca diluído em água. Isso me causou vários problemas de saúde na minha infância, por isso fazia exames médicos regulares. Minha mãe sempre teve um carinho especial por mim, além de seu grande carinho e amor, pelo meu irmão e toda a família, devido à minha saúde debilitada. Quando eu tinha 3 anos, no meio da Segunda Guerra Mundial, uma epidemia de tuberculose afetou minha cidade mineira. Por essa causa, o médico recomendou que eu saísse da cidade o mais rápido possível, pois minha saúde estava fragilizada, o que aumentava para mim o risco de infecção. Meu pai, junto com minha mãe, sem pensar duas vezes, me levou para a casa da mãe dele, minha avó paterna, que ainda morava na cidade de Vinha del Mar. Depois de 2 anos, voltei para a casa dos meus pais, que vieram me buscar, porque a epidemia havia acabado. No ano seguinte, meu irmão mais velho entrou na escola, e aproveitei para acompanhar sua lição de casa, ouvindo nossa mãe lhe ensinar as primeiras letras, e escrevê-las em seu caderno de caligrafia.
Para não interromper os estudos, minha mãe também me comprou um caderno, e junto com meu irmão comecei meus primeiros estudos de alfabetização. Também aprendi a conhecer os números de 1 a 100, e as operações aritméticas de adição e subtração. No ano seguinte, quando comecei a estudar, tive uma razoável vantagem de conhecimentos em relação a meus colegas. Eu fui para a mesma escola que meu irmão mais velho. Eu tinha 6 anos, e naquela época, era obrigatório começar a primeira série aos 7, mas minha mãe foi falar com a diretora da escola, para me aceitar no primeiro ano, já que eu faria 7 anos, no meio daquele ano. Após um rápido exame oral, fui imediatamente aceito para poder me matricular naquela escola. Durante as aulas de alfabetização, eu costumava falar em voz alta com meus colegas, nomes de letras ou números, quando eles não entendiam o que a nossa professora estava nos ensinando. Por isso interrompia constantemente as aulas da professora, principalmente, no que dizia respeito a escrever uma palavra, ou ler, o que estava escrito na lousa. A professora me fazia calar a boca e quando eu insistia, ela me chamava para a lousa e me dava alguns castigos corporais. As punições eram bater com o ponteiro de madeira na palma das mãos, ou ajoelhar-se em um canto da sala de aula, olhando para a parede, sem conseguir se mexer. Tudo isso, porque eu sabia demais para o nível do curso, que estava iniciando. Felizmente, hoje esse tipo de punição não existe mais nas escolas, e é proibido por lei, mas naquela época éramos punidos nos dois casos, quando você não aprendia o que o professor estava ensinando, ou quando o professor pensava que você estava cometendo um ato indisciplinado, como era no meu caso. Há algum tempo, contei esse episódio para uma de minhas filhas, que estava com um de meus netos, que tinha 5 anos e já estava na pré-escola. Quando vi meu neto me olhando assustado, perguntei a ele: na sua escola, punem as crianças quando se comportam mal? Ele respondeu um tanto constrangido: punir. Sim, foi punido por falar na aula, sem ser perguntado pelo professor. Ah, bom. E qual foi o castigo que o professor te deu? Eu continuei. Ele me disse para me sentar, em um canto da sala, e me pediu para ficar lá, só pensando. Meu neto falou comigo, com uma expressão de preocupação. Eu ri silenciosamente e pensei: fico feliz que eles não estejam sendo punidos hoje, como me puniram. Voltando ao tempo em que ainda era criança, outro castigo, que minha professora me mandava fazer em casa, quando insistia em continuar conversando na aula com meus colegas, era escrever 100 vezes no caderno: não devo falar na aula, e depois pedir à minha mãe que tomara ciência por meio da assinatura dela. Em casa, minha mãe me repreendia, e dizia que se eu continuasse falando na aula, contaria ao meu pai, que definitivamente me puniria para que eu aprendesse a respeitar as ordens da minha professora. Após a reprimenda, ela assinava meu caderno, com a frase escrita 100 vezes: não devo falar durante a aula, escrita em 4 páginas do meu caderno. Isso aconteceu 3 vezes, e na quarta vez minha mãe me disse que seria a última vez que ela assinaria meu caderno, e que a partir de aí, quem o assinaria seria meu pai. Eu teria que enfrentar uma punição muito mais dura, muito pior do que a professora que já estava cansada de bater na minha mão, ou de me colocar de joelhos por 1 hora, para ver se conseguia aprender a calar a boca. Tentei ficar em silêncio durante a aula, mas sempre acabava respondendo aos meus colegas, quando me perguntavam com que letra se escreve uma palavra específica, e novamente a professora me repreendia. O pior que me aconteceu foi que mais 2 vezes tive a famosa frase escrita 100 vezes: não devo falar na aula, e para não ser castigado pelo meu pai, acabei aprendendo a imitar a assinatura da minha mãe, sem a professora perceber a falsificação. Poucos meses depois, minha mãe, verificando meu dever de casa no caderno, descobriu as assinaturas falsas, e me perguntou com um olhar severo: olha só, quando eu assinei esses castigos que não lembro. Eu, com o maior ar de inocência e cara de não compreensão, respondi com firmeza: mas como você pode não se lembrar? Você me disse que se eu continuasse com esse castigo, falaria com meu pai. Minha mãe, com uma expressão preocupada, fingindo que não me ouvia, virou para outra página do caderno, sem comentar nada, enquanto meu coração parecia pular da minha boca,
e eu orava mentalmente a Deus que nunca faria aquilo novamente. O positivo de tudo isso é que, depois de todas essas punições, eu tenho uma caligrafia bem legível até hoje. Desde então, nunca abandonei minhas orações a Deus, principalmente para agradecê-lo, e até hoje ele é meu maior confidente e amigo. Por outro lado, aquela criança extrovertida e inquieta, que gostava de participar das aulas, indicando cada vez que a professora fazia perguntas, acabou ficando introvertido e quieto, falando apenas quando consultado. Como continuo sendo até hoje. Cresci ao lado de minha mãe ouvindo seus conselhos, acompanhando-a à missa aos domingos, e com ela aprendi a ter fé em Deus, ouvindo que Ele é o nosso Pai que nos deu a vida, e nos protege sempre de qualquer perigo. Aos poucos fui aprendendo a meditar, perguntando a Deus por que as coisas eram tão injustas nesta vida, e sempre tive respostas lógicas. Elas vieram através de livros, conversas com outras pessoas, ou através dos meus próprios pensamentos, que quase sempre vinham à noite antes de eu dormir, ou de manhã cedo quando eu acordava. Com a ajuda dessas ideias, que sempre foram fruto das minhas dúvidas, e ao longo da minha vida, tenho recebido essas respostas como uma voz, que fala comigo no fundo do meu coração. Quando ela faleceu, em 2011, eu estava morando fora do meu país, mas Deus me permitiu viajar para estar com ela nos últimos momentos antes de sua partida, indo junto a meu pai e outros parentes, que já haviam partido antes. Fim. De minha mãe. Vivendo com minhas avós. Conheci minhas duas avós, paterna e materna. Elas também ocupam um lugar especial em meu coração. Lembro-me delas com carinho. Infelizmente, não sei nada sobre meus dois avós, que já estavam no plano astral, quando nasci. Morei na casa da minha avó paterna em Valparaíso, por quase 2 anos quando era pequeno, devido a uma epidemia de tosse convulsiva na minha cidade, após a Segunda Guerra Mundial. Minhas lembranças com ela são de ter sido uma criança feliz ao seu lado. Minha avó teve um derrame que a deixou paraplégica. Ele morava junto com uma de suas filhas solteiras e sua cunhada. A viagem de Lota a Valparaíso, na vizinha Vinha Del Mar, foi em um navio da marinha mercante da empresa que meu pai havia servido anos antes. Valparaíso fica a aproximadamente 700 quilômetros ao norte de Lota, e a viagem de barco durou quase 2 dias. Era um navio a vapor, que possuía cabines para a tripulação, e permitia o transporte de passageiros, parentes ou amigos dos oficiais. Durante a viagem, ocorreu uma tempestade que durou cerca de 2 horas, e durante esse tempo fui forçado a ficar confinado na cabine. No meio da tempestade, olhei pela vigia, que me permitia ver as ondas enormes que subiam no mar, e batiam com força no vidro da janela. Teve um momento que me assustei, porque meu pai, minha mãe, e meu irmão mais velho, tinham subido ao convés, e o navio estava se mexendo muito. Resolvi então ir atrás deles, e enquanto caminhava pelo corredor em direção à escada, para subir no deck, uma grande quantidade de água entrou e cobriu a escada, inundando o corredor. Voltei rapidamente para a cabine, e continuei olhando para o mar agitado, que balançava o barco esperando meus pais voltarem. Ao chegar a Vinha Del Mar, na casa da minha avó paterna, meus pais contrataram uma babá para cuidar de mim, e compraram vários cadernos e lápis de cor para me manter ocupado, já que eu seria a única criança naquele lugar. A casa era grande, com 2 andares, vários quartos e 2 banheiros, uma despensa, um grande jardim, e um quintal, além de um porão, no qual eu estava proibido de entrar. Em um dos quartos estava minha avó paterna, que tinha cerca de 70 anos, ficava na cama a maior parte do dia, e só saía de cadeira de rodas para tomar sol. Um segundo quarto era ocupado por minha tia, irmã do meu pai, que morava na casa, e cuidava da minha avó. Ela dividia o mesmo quarto com uma tia sua, e tia-avó minha, que era irmã do meu falecido avô. Esta tia-avó era uma mulher alta, com mais de 80 anos, muito culta e de boas maneiras, que gostava de tocar música clássica no piano de cauda, que ficava numa das salas da casa. Em um terceiro quarto morava um primo meu, que casou anos depois com a minha irmã mais velha. Ele era filho do irmão mais novo de meu pai, que estava separado de sua primeira esposa, e agora era casado pela segunda vez com outra mulher.
Esse primo de 18 anos trabalhava em um banco, e eu dividia o quarto com ele. Quando chegamos à casa da minha avó, meu pai e minha mãe provavelmente saíram para comprar mantimentos, deixando meu irmão e eu aos cuidados da babá. Caminhando pela casa grande, meu irmão e eu encontramos uma mesa de carpinteiro no quintal, com um torno e algumas ferramentas. Nós conhecíamos essas ferramentas, porque meu pai tinha semelhantes em nossa casa, em uma pequena oficina com todas elas. Sem pensar duas vezes, subimos na mesa de carpintaria meu irmão e eu, nos penduramos de um cano de chuva no telhado, que descia pela parede, ao lado da mesa de trabalho. Devido ao nosso peso, o cano não resistiu, e caiu junto com nós dois ao chão, arrastando com ele boa parte da sarjeta que havia no teto. Com o barulho, minha tia, irmã do meu pai, veio ao nosso encontro, e com as duas mãos nos pegou pelas orelhas, levando-nos até a nossa avó. Olha, mãe, essas duas crianças, eu as encontrei embaixo da mesa, com os canos de chuva e sarjetas em cima delas. Eles devem ter as derrubados com um pedaço de pau ou ferramenta que encontraram lá. Disse a tia para nossa avó. Mentira! Respondi olhando para minha avó, que me olhava com ternura. Canos e sarjetas já estavam velhos. Não fizemos nada, apenas subimos na mesa do carpinteiro, quando a sarjeta caiu em cima de nós, fazendo com que perdêssemos o equilíbrio e caíssemos no chão. Falei com confiança, evitando o olhar acusador de nossa tia. A avó, mãe do meu pai, rindo da minha defesa, disse a nossa tia: Olha como meus netos são espertos, são fofos, não acha? Bonitinhos. Uns demônios, isso sim, são dois capetinhas. Respondeu nossa tia, saindo do quarto da avó paterna com um olhar ofendida. Depois de me deixar instalado na casa da minha avó, aos cuidados de uma babá, meus pais e meu irmão voltaram de trem para a cidade de Lota. Antes de viajar, minha mãe comprou para mim vários cadernos e lápis de cor, para que eu pudesse me divertir desenhando, quando estivesse sozinho. Os quase 2 anos que morei com minha avó foram maravilhosos. Ela me contava histórias e gostava que eu ficasse ao seu lado quando ela saía para o jardim. Durante todo esse tempo me diverti no jardim, pintando em meus cadernos as flores, borboletas e abelhas, que pousavam nas flores. Foi realmente lindo ver tamanha variedade de rosas, cravos, jasmim, margaridas, etc. Um verdadeiro arco-íris de cores, que fascinou minha imaginação. Uma vez que estava chovendo, e eu não pude sair no jardim para pintar com meus lápis de cor. Comecei a mexer nas coisas do meu primo, encontrando um pacote de lâminas de barbear, em uma gaveta da mesinha de cabeceira, ao lado de sua cama. Sem saber o que era, comecei a examiná-lo com as mãos, e antes que sentisse qualquer dor, minhas mãos estavam cobertas de sangue. Assustado, corri para minha avó, com as mãos ensanguentadas, e quando ela me perguntou assustada o que havia acontecido, olhando para ela com uma expressão de terror, menti com a cara mais inocente: Vovó, foi um animal que me mordeu no quarto, é grande e peludo, e me atacou mordendo minhas mãos. Falei, enquanto mostrava minhas palmas, cobertas de sangue. Minha avó acenou com a cabeça, não acreditando no que estava ouvindo, mas sem responder, pediu à minha tia que trouxesse o kit de primeiros socorros. Durante o tempo que morei com minha avó, meu pai mudou-se de Lota para Talcahuano, por motivos de trabalho, já que estava sendo instalada uma siderúrgica, e ele passou a trabalhar lá na montagem. No início de 1947, meu pai com minha mãe e meu irmão foram me procurar, para me levar de volta. Minha mãe estava esperando meu outro irmão, que nasceu alguns meses depois. Voltamos para casa, viajando hora de ônibus, hora de trem e até de táxi em alguns trechos para cobrir mais de 700 quilômetros de Valparaíso a Talcahuano. Na minha nova casa encontrei a minha outra avó materna, e o meu irmão mais velho, do primeiro casamento do meu pai, que tinha se mudado para viver conosco. Minha irmã mais velha foi morar com minha avó paterna, segundo a minha mãe me contou depois de um tempo. Também tenho lindas lembranças, e sinto falta da minha avó materna. Ela sempre morou na casa dos meus pais, desde que minha mãe se casou, e por isso tive a honra de conhecê-la melhor, aprendendo muitas coisas ao seu lado. Minha avó materna, apesar de não saber ler nem escrever, tinha muita sabedoria, sempre nos dando conselhos para a vida,
e cuidando de todos nós com muito amor. Entre seus netos, foi o que mais a acompanhou, em suas atividades pessoais. Uma vez por mês, ela saía para vender seus trabalhos, panos e toalhas de mesa que bordava com as mãos, para ganhar seu próprio dinheiro. Apesar de já ter idade avançada, não usava lentes de aumento para fazer os bordados. Ademais, todos os finais de semana, gostava acompanhá-la ao cinema, donde vitoriávamos juntos, pelos índios nas batalhas contra os soldados da cavalaria norte-americana, durante os filmes que eram projetados em sessões nos domingos, na minha cidade. Fim de Vivendo com minhas avós. Meus irmãos. Tenho 6 irmãos, 2 mulheres e 4 homens, sendo eu o quarto entre os 7 filhos de meu pai. Com meus 2 irmãos mais velhos, frutos do primeiro casamento de meu pai, teve pouco convívio quando criança. Eles já estavam casados, e formavam suas próprias famílias, quando eu era adolescente. Tenho um carinho especial por minha irmã mais velha e seu marido, que não estão mais neste mundo. Foi com ela que menos tive contato na minha infância, pois se casou muito jovem, e foi morar em Santiago com o seu marido. Na minha juventude, quando comecei a faculdade, às vezes ficava na casa dela, compartilhando bons momentos com meus sobrinhos, que já eram adolescentes. Geralmente eu ia visitá-la aos sábados, aproveitando esse dia junto com meus sobrinhos, e alguns vizinhos deles, que tinham, a minha idade, para fazermos umas festas dançantes, ao ritmo do rock and roll. Com o meu segundo irmão tive mais contato, apesar de ele ter começado a trabalhar muito jovem e também casado muito cedo, com a autorização do nosso pai. Minha homenagem a ele e sua esposa, e também a um dos meus sobrinhos, que estão em um mundo melhor, pela vontade de Deus, por quem tenho muito carinho e boas lembranças. Esse irmão mais velho, trabalhou na siderúrgica em que meu pai trabalhava, e eu também alguns anos depois. No grande terremoto de 22 de maio de 1960, ocorrido na cidade de Valdívia, com grau 9,5 na escala Richter, meu irmão foi enviado pela empresa, a pedido do governo chileno, para trabalhar naquela cidade, para evitar uma catástrofe maior, por causa de chuvas torrenciais. Ele era supervisor de manutenção de máquinas pesadas, e junto com outros trabalhadores, foram enviados para operar tratores e retroescavadeiras, trabalhando em más condições climáticas, arriscando a própria vida. Realizou-se uma verdadeira obra de engenharia, abrindo canais para desaguar o lago Rinhui, em forma de caracol ao redor da montanha. As máquinas construíram degraus na descida da montanha, evitando que a água transbordasse de uma vez e inundasse a cidade, devido a fortes chuvas e terremotos. Mais tarde, meu irmão me disse que ele, e os outros trabalhadores, tiveram que trabalhar sob uma chuva torrencial, e com lama até a cintura. Até as retroescavadeiras trabalhavam submersas na lama, molhadas pela chuva forte, e em meio aos constantes tremores de todos os tipos de magnitude, que existiam naquela época. Quando voltou para casa, em Talcahuano, foi recebido pelo prefeito da cidade, com honras de herói, recebendo a chave de cidadão ilustre. Ao agradecer a menção, limitou-se a dizer, de que adianta ter a chave da cidade, se não tenho casa própria para morar. A imprensa publicou essa frase nos jornais, e ele foi rapidamente selecionado para a próxima edição das casas, que estavam sendo construídas nesse ano. Com relação aos meus outros 4 irmãos por parte de mãe, sou o segundo dos 5 filhos, do casamento de meu pai e a minha mãe. Todos nós nascemos relativamente seguidos, com pouca diferença em nossas idades. O mais velho desses irmãos é 1 ano e 4 meses mais velho que eu, por isso, tudo o que ele inventava na infância, eu o acompanhava nas suas brincadeiras. Quando éramos adolescentes, começamos a lutar boxe juntos em um clube perto da casa onde morávamos. Ele sempre foi mais esportivo do que eu e também tinha uma boa voz para cantar músicas no estilo baladas. Nossos amigos dificilmente acreditavam que éramos irmãos, porque éramos fisicamente diferentes. Ele se parece mais com a nossa mãe, com a pele bem clara, cabelos loiros cacheados e olhos verdes claros. Por outro lado, eu sempre tive a pele mais escura como a do meu pai, e olhos castanhos, cabelos pretos lisos, como as minhas duas avós.
Ao longo dos anos nos separamos, embora nunca tenhamos perdido o contato, um com o outro e nossas respectivas famílias. Depois de mim, nasceu outro irmão, 5 anos mais novo. Embora ele não se envolvesse muito em jogos comigo, e com nosso irmão mais velho, sempre nos demos bem em todos os sentidos. Este irmão se destacou desde muito jovem nos estudos, sempre com notas excelentes. Ele se formou engenheiro metalúrgico com honras, e ganhou o prêmio da faculdade de melhor aluno. Infelizmente, ele morreu relativamente jovem de câncer. Na vida profissional passou a escrever livros sobre processos metalúrgicos, dar aulas em universidades, e conferências sobre esses temas. Trabalhou em grandes mineradoras, no Canadá, no Brasil, e no Chile, na exploração de cobre. Seguindo meu irmão 5 anos mais novo que eu, minha outra irmã nasceu 2 anos mais jovem que ele, e 8 anos mais jovem que eu. Sendo a única mulher depois de nós três, ela era a xodó do meu pai. Quando éramos pequenos, tínhamos que ficar de olho nela, às vezes nos impedindo de continuar nossos jogos, para evitar magoá-la com nossas atividades. Hoje minha irmã, que também é avó, está sempre preocupada em saber sobre todos nós, assim como cuida da sua própria família, mantendo a mesma atitude que minha mãe tinha até sua morte. Meu irmão mais novo nasceu 1 ano depois da minha irmã, e tem 9 anos menos que eu. Ele se parece muito comigo em termos de mentalidade, mas fisicamente somos bem diferentes. Apesar de não brincar muito comigo quando criança, hoje adulto, estamos sempre em contato. Todos meus irmãos se casaram, e têm seus respectivos filhos e netos. Dos 8 irmãos, 3 do meu pai e 5 da minha mãe, na época em que terminei de escrever este livro, apenas 4 estamos vivos, com lindas lembranças de uma família que juntos compartilhamos. Fim, de meus irmãos. Minha esposa, meus filhos e netos. Casamo-nos jovens, eu e a minha esposa, amiga e companheira, que a vida me levou, depois de morarmos juntos por quase 56 anos. Sendo 51 anos, de casamento pelo direito civil e religioso. Quando a conheci, foi amor à primeira vista. Agradeço, imensamente a minha esposa, por todos os maravilhosos anos que vivemos juntos, tantas lutas e desafios, sempre me acompanhando, e compartilhando cada momento dessa vida, como esposa, companheira, amante, amiga e excelente mãe de nossos filhos. Dedico este livro a ela, embora agora esteja em outra dimensão, vivendo em uma das moradas do reino do nosso Criador, como Jesus disse há 2000 anos. Pais, irmãos, filhos e netos, é um vínculo que não podemos separar. Essa união, na verdade, nos torna uma única família universal, cujas conexões vão além da raça, classe social ou qualquer outro tipo de diferença que a sociedade possa fazer. É por meio de nosso trabalho, e de nossos próprios filhos, que passamos a compreender nossos próprios pais. Depois, por meio de nossos netos, continuamos a agradecer a Deus por nos ter confiado e dado a oportunidade de formar e cuidar de uma família. Para mim, são duas as grandes alegrias da vida. Primeiro os filhos, que nos incentivam a lutar por melhores condições para todos, e depois os netos, que nos recompensam com a sua alegria. Qualquer sacrifício que fizermos por eles, certamente valerá a pena. Isso também nos faz sentir gratidão por nossos pais, que nem sempre estão presentes quando isso acontece. Meus filhos sempre me deram muita alegria, principalmente com suas travessuras, quando eram pequenos. São muitas as lembranças que guardo de quando eles nasceram, até hoje. Várias delas me fazem rir, toda vez que voltam à minha memória. Vou tentar relatar alguns desses casos inesquecíveis, aqui porque acho que vale a pena comentar. Certa vez, meu filho mais velho, quando tinha 1 ano e 6 meses, perguntou para a mãe dele, e para mim, como engravidou da nossa segunda filha, como o bebê conseguiu ficar dentro do ventre dela. Tentamos explicar da melhor forma possível que os bebês vêm ao mundo através do amor, que os pais transmitem com carícias. Ele não ficou muito convencido, mas depois de fazer uma expressão de incredulidade,
deu de ombros e continuou brincando com uma bola. Meses depois que nossa filha nasceu, ela ainda era um bebê em nossos braços, e chorava muito à noite por causa das cólicas. Meu filho acabou acordando, no meio da noite, e pediu para fazermos algo, para ela parar de chorar. Mãe, diga ao bebê, para calar a boca. Não posso dormir. Algumas semanas passaram, minha esposa e eu, estávamos sentados na sala conversando e abraçados, enquanto o bebê dormia, e nosso filho mais velho brincava. De repente ele, percebendo que estávamos abraçados, olhou para nós e correu em nossa direção, empurrando-nos com suas mãozinhas, falando indignado. Separem-se, não quero mais irmãos chorões. Noutra ocasião, minha esposa recebeu uma caixa de chocolates, e a deixou na mesinha de cabeceira do quarto, para comer à noite ou ao acordar. Minha esposa e eu observamos que nosso filho havia descoberto a caixa de chocolates, e estava constantemente indo para o quarto, e saia mastigando depois. Quando entramos no quarto, descobrimos que a caixa de chocolates estava completamente vazia, mas cheia de papéis de embrulho dentro dela. Minha esposa e eu não podíamos acreditar que ele tinha comido todos. Então minha esposa perguntou a ele: Você comeu todos os chocolates? Ao que o nosso menino respondeu: Não, mãe, eu só comi um de cada vez. Em outra ocasião, algo engraçado também aconteceu com meu quarto filho, que na época tinha pouco mais de 3 anos. Já morávamos no Brasil há um ano e pouco, e num final de semana fomos passear no Rio de Janeiro. Durante a viagem ao Rio, paramos em um posto de gasolina para encher o tanque e comer alguma coisa. Quando estávamos terminando nosso café da manhã, sentados a uma mesinha, no refeitório do posto de gasolina, um homem de cabelos brancos e bigode, que parecia com o personagem Gepeto do filme Pinóquio, de Walt Disney, começou a fazer gestos engraçados, megera, para meu filho mais novo, enquanto varria o chão. Na hora de pagar a conta no caixa, perguntei à minha esposa e aos filhos se queriam comprar alguma coisa para comer no caminho. O meu filho mais novo, que ficava olhando fixo para o idoso, fiquei surpreendido quando ele me pediu, com sua voz quebrada e suplicante: Pai, compra-me esse velhinho. Enquanto apontava para o senhor, que continuava a fazer gestos simpáticos para o meu filho. Ao ouvir esse pedido, todos nós caímos na gargalhada. Felizmente, nenhum dos presentes no local compreendeu a graça. Ele havia feito o pedido em espanhol, anos depois, também ri muito, quando minha primeira neta, primogênita da minha filha mais velha, que tinha apenas 2 anos, tentando subir até o segundo andar da casa onde morávamos, escorregou do quarto degrau e caiu no chão. Mais tarde, meu filho mais velho perguntou a ela como tinha caído da escada. Depois de várias tentativas dela, tentando explicar como ela escorregou, meu filho a conduziu escada acima, para nos mostrar o lugar exato de onde ela caiu, e ela nos surpreendeu com uma pergunta: Vocês querem me ver caindo de novo? Olhando para nós, com medo. Em outra ocasião, em uma viagem ao Chile, onde toda a família viajava de avião, nosso filho mais novo, nascido no Brasil, com um pouco mais de 3 anos, recusou-se a embarcar naquele avião, porque insistia que ia cair. Os passageiros, inclusive nós, ficamos preocupados com aquele anúncio, porque não sabíamos se ele tinha algum poder de prever o futuro. Acabamos viajando com desconfiança, mas realmente não tinha esse dom, graças a Deus. Naquela época, nossa família havia aumentado para 5 filhos. Minha esposa decidiu adotar aquele menino, de 3 anos que foi oferecido a ela para adoção, em um orfanato, porque ele seria mandado para a rua, por ter a sua mãe viva e não tinha condições de criar. Minha esposa queria doar roupas e brinquedos que nossos filhos não usavam mais, por isso foi ao orfanato a convite de uma amiga vizinha, que tinha um filho adotivo. No orfanato, minha esposa conheceu nosso futuro filho nessa ocasião, e a ideia da adoção foi bem recebida por todos. Algum tempo depois, minha esposa estava com nosso filho comprando em uma farmácia, quando um policial entrou e parou ao lado dela. O menino chamou sua atenção puxando seu vestido, olhando para o revólver do policial, e disse baixinho: Mãe, esse policial mata.
ao apontar para o revólver colocado na cintura do soldado. Minha esposa, sem saber o que fazer, afastou-o e falou em voz alta para que o guarda também ouvisse. O que é isso, meu filho? A polícia está armada para nos proteger e não para matar. O policial apenas sorriu e fez um gesto de afeto. Na rua, ao voltar para casa, o menino voltou a falar, mostrando outro policial uniformizado que estava próximo. Aquele policial da farmácia não mata, mas aquele ali sim. Acho que ele deve ter visto alguns filmes na televisão, sobre policiais e bandidos, quando estava no orfanato, para ter essa opinião tão jovem. Quanto a minhas outras duas filhas, quando pequenas, também tenho algumas lembranças engraçadas. A minha filha mais velha, em certa oportunidade, quando tinha uns 3 aninhos de idade, ao chegar do trabalho na minha casa, me surpreendi, ao ver a ela gritando com a minha esposa. Sem acreditar no que via, chamei sua atenção, falando alto. O que é isso, menina? Esse é jeito de falar com sua mamãe. Minha filha pequenina virou-se para mim, e com um olhar sisudo, falou com autoridade, como quem sabe o que está fazendo. Eu grito, sim. Porque ela também grita para mim, ouvi-o. Outra lembrança que eu também lembro, e acho engraçada, aconteceu com a minha segunda filha, também pequena na época, quando estava voltando do meu trabalho. Ao descer do carro, antes de entrar no estacionamento da minha casa, encontrei a minha filha sentada na porta, com uma bolsa, cheia de brinquedos. Desci do carro, e preocupado falei com ela. O que aconteceu? Por que você está aqui sentada na rua, e não na sua casa brincando? Minha esposa, que tinha ouvido a chegada do carro, abrindo a porta, interrompeu a minha filha que ia começar a falar. Tua filha falou que ela vai embora, e está esperando a você chegar para levá-la. Minha esposa me disse. Levá-la para onde? Não estou entendendo. Repliquei. Bom, para onde não sei. É isso que ela falou, e ficou aí aguardando você chegar do trabalho. Respondeu minha esposa. Aí eu perguntei, diretamente para minha filha. Você quer ir para onde? Ela, com cara de zangada, respondeu sem olhar para mim. Não sei. Só não quero mais continuar morando aqui. E por que você não foi embora sozinha, se não quer morar mais aqui? Perguntei em tom de brincadeira, olhando para minha esposa, que estava com um sorriso no rosto. É que tenho medo de que me pegue o velho do saco. Respondeu angustiada. Eu não aguentei rindo, peguei ela nos meus braços, e entramos juntos para casa. Ah, filhos, pensei, então foi por isso que Deus criou a família, assim ficou fácil para ele a educação, e ri, em silêncio. Agradeço a Deus, por toda a minha linda família que me deu, e me acompanha desde a minha infância até hoje. Fim do capítulo 7.